Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Luzes do Evangelho. Jesus é um desconhecido? Vamos encontrar a resposta na sequência das nossas reflexões que faremos nesse instante. Lá em João, capítulo 8, versículo 25, está registrado assim: Disseram-lhe, pois, quem és tu? E também em João, capítulo 14, versículo 9, assim também está registrado: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Pois bem, façamos algumas reflexões, meus queridos irmãos. Vamos entender que 2 milênios são passados da vinda de Jesus ao mundo e ele ainda continua sendo grande desconhecido de uma considerável parcela dos que afirmam cristãos, confirmando aquilo que João lá nos fala no capítulo 1 do seu Evangelho. Assim, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. Pois bem, a nova ordem que veio implantar, no caso Jesus, não foi aceita nem pelos seus próprios patrícios ou contemporâneos, que ansiavam por um reformador político e por um líder que, a exemplo de Moisés, que os libertara do cativeiro do Egito, os livrasse agora das garras da águia imperial romana. Repudiado então pelos seus, que entendiam que a sua filosofia de vida não estava à altura do orgulho e da soberba da raça. Foi também mal visto e até tímido até temido pelas autoridades de Roma, que o consideravam um agitador em potencial do povo que ela no caso oprimia, e um perigo então para as suas ilimitadas pretensões de ser a senhora absoluta do mundo. Nem mesmo os que conviveram mais de perto com ele, no caso com Jesus, no caso, por exemplo, os 12 apóstolos, foram capazes de assimilar o verdadeiro sentido de sua missão terrena. Traído por um, abandonado na hora em que necessitou de um maior apoio moral, pelos que mais se lhe achavam ligados, ainda foi negado por aquele que até então se dizia o seu mais fiel e extremado seguidor. Não obstante, o seu amor inexcedível, consequência, é claro, ou atributo também de sua incontestável superioridade espiritual, tudo suportou, tudo compreendeu e tudo perdoou. Assim sendo, decorridos os 3 primeiros séculos do cristianismo, que se caracterizaram pelas lutas, dificuldades e também simplicidade e pureza evangélicas, o homem seguiu por caminhos inteiramente diferentes daqueles traçados por Jesus. Recrudesceu então o homem a velha lei do desamor. A intolerância, a violência, o orgulho, a vingança,
a ambição pelas pompas e honrarias mundanas, o apego aos interesses transitórios voltaram a imperar de forma desabrida e incontestável. Os suaves ecos do Sermão da Montanha, que ainda ressoavam pelas fraldas e quebradas daquelas colinas, as colinas de Karnenheiten, cederam lugar neste mesmo local ao tropel dos cavalos de guerra, aos gritos lancinantes dos feridos nas sangrentas e crudelíssimas batalhas, ao tinir sinistro das espadas, ao choro também dos órfãos e das viúvas, aos lamentos dos anciões, à mortandade indiscriminada. E tudo isso em nome de Jesus. A insensatez humana chegou ao ponto de criar uma ordem de cavaleiros, uma ordem de cavalaria religiosa e militar, que era a ordem dos cavaleiros pobres do Templo de Salomão, que era mais vulgarmente conhecida como os Templários, cujo patrono dos Templários era justamente São Bernardo. Recomendava ele e também glorificava a matança dos não cristãos, argumentando que ela era autorizada e realizada por Jesus. Então, nós vamos ver que suas recomendações são simplesmente estarrecedoras. Essas recomendações vinham se dizendo assim, dizia então as recomendações de São Bernardo, que os cavaleiros do Cristo tratavam as batalhas do seu Senhor em segurança, deveriam tratar em segurança, sem recear ter pecado ao matar o seu inimigo, nem temer sua própria morte, visto que nem o ato de morrer, nem o de causar a morte de outrem, quando for por Cristo, contém nada de criminoso. Ao contrário, merece uma recompensa gloriosa. Desse modo, lutar por Cristo é alcançar Cristo. Realmente, aquele que provoca livremente a morte do seu inimigo como um ato de vingança, encontrará mais consolo em sua condição de soldado de Cristo. O soldado de Cristo mata com segurança e morre com mais segurança ainda. Não é sem motivo que ele empunha a espada. Ele é o instrumento de Deus para a punição de malfeitores e para a defesa dos justos. Na verdade, quando ele mata malfeitores, não se trata de homicídio, mas de malefício. E ele é considerado executor legal do Cristo. Nós vamos encontrar então esses registros dessas palavras estarrecedoras lá no livro dos Templários, os Cavaleiros de Deus, escrito por Edward Bornan, tradução de Paula Rosas, é uma edição de Record, do Rio, de 1986, que encontra isto lá na página 42 dessa mesma obra. Pois bem, quando da declaração da primeira cruzada por Urbano, aliás, o Urbano II, isto em 1095, antes da criação dos Templários. No caso, a criação dos Templários foi no ano de 1119. O então vigário de Deus afirmou absurdo semelhante, dizendo: agora prometemos-lhes guerras
que trazem consigo a recompensa do martírio glorioso, guerras que garantem o direito à glória temporal e eterna. Assim foi dito por ele. Queridos irmãos, novamente, mais uma vez, o seu nome, o nome de Jesus, era utilizado para dar vazão aos instintos mais selvagens e brutais do ser humano. Em 1233, Gregório IX instituiu oficialmente a mais hedionda e repugnante instituição de que se tem notícia nos anais da história, somente comparável às tenebrosas maquinações do nazismo. A Inquisição, também ironicamente chamada Tribunal do Santo Ofício, e de novo a figura do meigo rabi da Galileia servia para justificar as atrocidades e desmandos que por mais de 600 anos o homem cometeu em nome de uma fé irracional e fanática. Alguns séculos depois, durante o apogeu sanguinolento do Santo Ofício no século XIV, ou seja, me desculpe, no século XVI, surgiu na Espanha, fruto da intolerância religiosa de Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, de tantos e tantos malefícios prestados à humanidade. Uma organização de característica nitidamente guerreira, como o próprio nome indica, posta a serviço de quem não se cansou de recomendar, pregar, ensinar e exemplificar a paz, a tolerância e o perdão, alertando que todos os que lançassem mão da espada, a espada morreriam. Concomitantemente, no mesmo século XVI, a França propiciava ao mundo um dos mais bárbaros espetáculos da história, promovendo o massacre de São Bartolomeu, usando outra vez o nome de Jesus como seu principal motivo. Enquanto isso, por toda a Europa, principalmente na Espanha, as fogueiras da Inquisição eram piedosa e religiosamente alimentadas pelos infiéis e hereges que ousavam discordar das irracionalidades e inconsequências do crê ou morre. Em A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, neste livro, Emmanuel se debela, ele se rebela contra essas atrocidades, dizendo: na Espanha queimavam o infeliz na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Isso está lá na página 177 do livro A Caminho da Luz. Então, correram os séculos e o mestre continuou servindo de pretexto
para que os homens extravasassem seus ódios e recores, né? Também os seus rancores, e exercitassem o mais superlativo radicalismo e intolerância religiosos. Jesus, para eles, não ultrapassou os limites de uma longínqua e quase lendária figura, padrão ou símbolo de uma filosofia do que se julgavam e se julgam dispensados de adotar, porque inadequada às suas aspirações de cunho eminentemente material. Sendo assim, e nós espíritas? E nós espíritas façamos uma outra reflexão em relação a nós. E nós espíritas, como nos situamos em face do divino amigo, em face do nosso Mestre Jesus? Como nos situamos? Será que já o compreendemos suficientemente e já conseguimos viver em consonância com os resultados de sua moral evangélica? E ainda persiste em nosso meio aquela visão distorcida que levou Humberto Holden a dizer: aceitar o Cristo é fácil, viver o Cristo, isto é um problema de imensa gravidade. Pois bem, a resposta dependerá de uma série de fatores que teremos de enfrentar em face de nossa conduta individual, familiar, social e principalmente como seguidores da doutrina e como integrantes do movimento espírita. A responsabilidade de que somos detentores é, em virtude disso, muito grande. Já não temos mais, como antigamente, o direito de invocar a ignorância como causa excludente de nossa culpabilidade. Hoje, graças aos conhecimentos que a espiritualidade nos transmitiu, possuímos uma noção mais esclarecida do porquê de nossas existências, dos motivos determinantes de nossas lutas e dificuldades e das causas dos nossos problemas e sofrimentos. Não nos é lícito mais reincidirmos nos erros a que a ignorância nos conduziu no passado. Estacionamos, contudo, muitas das vezes, num processo evolutivo que nos compete desenvolver. Porquanto sentimos dificuldade em sepultar o homem velho que existe dentro de nós. Resultado que os nossos equívocos milenares nos legaram. Temos o dever de romper as amarras que impedem o nosso acesso a Jesus, o que só conseguiremos através da vivência integral da ética evangélica. Todavia, ainda estamos distantes disso. O nosso comportamento se revela falho e imperfeito, pois sequer aprendemos a conviver com os companheiros de ideal doutrinário. Julgamos com excessivo rigor as suas faltas e somos radicalmente intolerantes na defesa da nossa verdade. Emmanuel nos recorda que a intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na pregação da Boa Nova. Isso está lá no livro Palavras de Emmanuel, na página 39.
E estamos sempre esquecidos de que Jesus, além de nos recomendar sempre o máximo de prudência em nossos julgamentos, foi perentório em sua negativa de servir de juiz na contenda entre dois irmãos. Nós vamos ver isso lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14, onde ele diz: mestre, alguém chegando a ele, ele diz: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Pois bem, acostumados aos embates e polêmicas de natureza religiosa, fomentamos autênticas correntes teológicas dentro do Espiritismo. As origens dessas desavenças se resumem em dois fatores principais. Primeiro, a pureza doutrinária e o caráter progressivo da doutrina, em que pese a notória boa intenção de muitos, assistimos a disputas estéreis e acadêmicas, em que os pontos de vista são defendidos com agressivo vigor verbal ou escrito, usando-se, para tanto, inclusive e lamentavelmente, os meios de comunicação ao nosso alcance. Ao perfilharmos este caminho, transformamos-nos naqueles adversários do Espiritismo que Kardec mais temia. Quando ele diz lá na revista, isso ele fala lá na Revista Espírita, de novembro de 1861, na página 359, onde diz assim: se os inimigos externos nada podem contra o Espiritismo, o mesmo não se dá com os de dentro. Refiro-me aos que são mais espíritas de nome e de fato, sem falar dos que do Espiritismo apenas têm a máscara. Nunca será demasiado, portanto, repetir que o verdadeiro espírita não é o que se destaca como dirigente, orador, expositor, médium ou ativo trabalhador do movimento, ou ainda pela sua intransigência ou intransigente e farisaica ortodoxia, ou por sua liberal progressividade, mas aquele que, não obstante sua obscuridade em face dos demais, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Lá no Evangelho, isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Esta é a norma fundamental. As demais são os meios ou recursos de que dispomos para, através de nossa reforma interior, alcançarmos a perfeição nos termos do chamamento categórico de Jesus, quando diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 52, 48. Muito bem. Vaidosos, então, e orgulhosos, desejamos impor a nossa vontade dentro da casa espírita ou da instituição que frequentamos ou dirigimos, relegando ao mais flagrante esquecimento o fato de que ali estamos, para aprendermos a ser cristãos.
amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. A tolerância que Kardec recomenda e recomendou para com todos os credos religiosos é omitida ou esquecida dentro do próprio Espiritismo. Muitas das vezes, como já dissemos, sob a farisaica desculpa de defesa de uma pretensa e mal definida pureza doutrinária. Da mesma forma, iludidos pelos modismos, propiciamos ou permitimos a introdução nos centros espíritas de práticas absolutamente estranhas à doutrina, quando não criamos autênticos rituais para o seu funcionamento. Sendo assim, concluindo a nossa reflexão de hoje, continuamos a dar desmedido valor ao formalismo e às questiúnculas de menor significação, esquecendo-nos por invigilância ou por conveniência do verdadeiro conteúdo do Espiritismo, cujo objetivo final é a nossa evangelização e a nossa reforma moral, que implicará necessariamente a reforma de toda a humanidade e a reunião de todos os homens sob uma só bandeira da fraternidade e da solidariedade. Não ressintamos, pois, ao mal com o mal. Atingidos na face direita, ofereçamos a agressão também à outra. Amemos os nossos inimigos, perdoemos a todos os que nos ofendem. Oremos pelos que nos maltratam, nos perseguem ou nos caluniam. Reconciliemo-nos com os nossos adversários. Ajudemos sem esperarmos recompensas ou agradecimentos. Não disputemos com alguém por causa dos bens materiais. Não façamos aos outros aquilo que não desejamos que nos façam. Se não adotarmos essas regras como nossas normas básicas de conduta, Jesus continuará, infelizmente, também entre os espíritas, a ser um grande desconhecido. Queridos irmãos, obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e que nós possamos estar em outro momento como esse, fazendo reflexões importantes na realização do programa Luzes do Evangelho. Fiquem com Deus.